Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui. Eu queria conversar com você sobre base roqueada para patins. Eu tenho essa base aqui da Traxart, né? Que ela é 1,5 mm mais altas nas pontas quando você usa com 4 rodas. E se você usar com 3, ela fica flat, né? Ou seja, fica tudo com o mesmo tamanho. Antes de mais nada, o que é roqueado? Existem bases, por exemplo, aqui nesse caso, que essa e essa roda são mais altas, né? Então o furo é um pouco mais alto, e nesse caso aqui ela fica 1,5 mm. No caso de patins de slalom, por exemplo, eles pegam uma base flat mesmo, que são todas na mesma altura, e costumam usar rodas de 76 milímetros aqui e 80 milímetros aqui, porque assim essas rodas ficam mais baixas. E qual seria o intuito disso? Basicamente, quando você faz isso, você cria menos atrito com as rodas, porque a todo momento vão ser só duas rodas tocando o chão. Então, se você joga o peso do patins para frente, só essas rodas tocam. Se você joga para o meio, só essas rodas tocam. Se você joga para trás, só essas rodas tocam. E existem bases que têm até 5 rodas e que, no caso, uma das rodas muitas vezes toca o chão. E para que serve isso? É basicamente para você conseguir fazer mais manobras, porque você consegue fazer mais giros, você consegue fazer mais curvas, né? Coisas, movimentos mais agressivos que muitas vezes, quando todas as rodas estão no chão, elas agarram, certo? E me desculpa aí pelo barulho, parece que tá tendo um incêndio em alguma mata aqui do lado aqui, toda hora tá passando carro de bombeiro, né? Então quando você tem flat, né, todas as rodas tocam o chão, é muito mais difícil você girar o patins, né? Então você tá com o patins apoiado aqui, né? Fazer isso daqui, de repente para girar, como a gente faz no flatland, ou muitas vezes fazer aquelas manobras de slalom, que é aqueles dos cones, eles vão travar, né? Mas quando você tem um patins que é roqueado, isso facilita muito, porque são só duas rodas, né? E aí que vem é, um probleminha que eu tenho que me deixa muito frustrado com esse tipo de coisa. Eu sou um cara que gosta de fazer urbano e fazer flatland, né? Ou seja, o famoso wizard. Então eu preciso desse tipo de coisa. Quando eu vou fazer flatland, eu gosto da base roqueada, apesar que quando eu vou fazer urbano eu não gosto muito, que eu sinto que o pé fica um pouco instável em algumas situações, né? Porque ele tende a girar mais. Porém, tem um problema que eu enfrento que, se você souber como resolve também, e se você está pensando em comprar uma base roqueada ou tem um patins roqueado, talvez isso daqui te atente para uma coisa que você não está sabendo e você vai poder decidir melhor se você quer isso mesmo. O que acontece? Quando você vai pegar um patins roqueado, uma base roqueada, as rodinhas ficam todas certas, né? Essas duas ficam menores e essas duas aqui ficam maiores. Então, é uma maravilha. Aí você faz o primeiro rolê, faz o segundo rolê, terceiro rolê, no quarto você já precisa, muitas das vezes, um, fazer um rodízio, né? Então, o que é o rodízio? Você pega essas duas, passa para o outro lado, lá para o meio, essas duas passa para a beirada do outro lado e tal. Só que aí você gera um problema que me deixa muito chateado com esse tipo de base. Porque quando você vai fazer o rodízio, essa roda e essa ficam do mesmo tamanho ou muitas vezes maiores que essas duas aqui. E aí você tem praticamente um patins flat, ou então essas duas rodas só tocando no chão, essas daqui não tocando no chão. E ali você fica um tempão sem conseguir usar, porque simplesmente quando você roqueou, o tamanho igualou aqui, sabe? Aí você tem que ficar andando um tempão para poder eh, conseguir igualar. Se você for reparar, essas rodinhas aqui, elas já estão gastas, elas precisam até serem trocadas. Mas se você for reparar aqui, ó, essa daqui, até que essa não, mas olha, essa daqui tá do mesmo tamanho dessas duas, né? Então, pelo menos três aqui, como eu gasto mais essa parte de trás aqui, essa daqui tá menor. Mas aí não consigo fazer as manobras com a facilidade que eu conseguiria, porque simplesmente tá tudo igual, né? Isso é uma coisa que me deixa muito nervoso em uma base roqueada. E eu queria passar isso para vocês, porque muitas das vezes você não sabe disso. É um problema que eu já perguntei em alguns grupos, principalmente de Wizard, e as pessoas não conseguem me responder como resolver esse problema, né? Infelizmente, a maioria fala que convive com isso, né?
Ou então vai trocando as rodinhas, ao invés de fazer rodízio, coloca rodas novas aqui, mas toda vez que eu for fazer um rodízio, eu pensar em colocar uma roda nova é complicado, né. Por exemplo, você não acha roda menos de R$ 400 hoje em dia, né, uma roda mais ou menos, né, essas rodas aqui mesmo são R$ 800, né. Então, é muito frustrante você pensar nisso, né. Aí tem a vantagem aqui que você pode pôr as 3 de 110 também, né, aqui vão ser 4 de 90 ou 3 de 110 nessa base aqui da Traxart, né. Então, tipo, tem essa vantagem aí, né, mas na hora que você quer praticar o Wizard, né, como eu gosto de praticar, simplesmente eu encontro isso. Então, basicamente 2 ou 3, 4 rolês no máximo, eu consigo praticar o Flatland, o Wizard, né, e os outros eu fico só tentando fazer alguma coisa para dar tempo de gastar as rodinhas de fora e eu conseguir voltar a fazer as manobras com a mesma qualidade que eu fazia, né. Então, é isso daí que eu queria falar, que é uma coisa que me frustra muito nesse tipo de patins e que se você souber uma solução, comenta aqui, porque realmente eu tô quebrando a cabeça já faz uns 2 anos para poder resolver isso. Já perguntei para um monte de gente e nada, tá bom? Comenta aí. Aproveita e se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com seus amigos, aqui tem vários vídeos legais sobre patins também. Então, assiste os outros vídeos aí, vários vlogs e muitas coisas, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!